E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai terminar o projeto aqui dessa casa. Quer dizer, o projeto mesmo já está pronto, mas a gente vai aprender a ajustar os desenhos e colocar tudo no formato para impressão, beleza? Então vamos começar aqui pela planta do térreo. Cliquei aqui duas vezes. Eu não quero mais que apareçam essas partes aqui do desenho. Então eu vou digitar VG ou então VV, clico aqui em categorias importadas e desmarco o arquivo de CAD e dou OK. Então ele some. Aqui na verdade eu quero que esses RP também somem, porque eu não preciso mais deles, né? A gente só usou eles para fazer o desenho, né? Então tá aqui, olha, eu tenho a planta do pavimento térreo e agora nós vamos começar a trabalhar com ela. Olha, se eu clicar, se eu afastar o desenho aqui, olha, e acender essa luzinha aqui, ó, que tem um quadro com a lâmpadazinha, aparece esse quadrado aqui. Eu clicando nele, eu posso diminuir essa área aqui, ó. Eu posso ignorar os cortes, tá? Mas que mostre todo o terreno e pelo menos a calçada e um pedacinho do asfalto. Aqui, ó, eu vou diminuir mais um pouco aqui e depois eu clico aqui de novo e ele desaparece. Então, como isso aqui chama terra, eu vou renomear essa planta e vou colocar tudo em maiúsculo. Paviterreu. E não, deseja renomear e as vias correspondentes, sim. Aí, olha, ficou paviterreu, tá? Eu vou só mostrar para vocês como que funciona aqui. Eu vou clicar aqui em folhas, aqui no maisinho, e clico aqui duas vezes. Eu já tenho um formato A1 aqui. Eu vou voltar aqui no térreo. Tá vendo que ele está na escala 1/50? Ele não vai caber num A1. Então eu vou colocar aqui num A100, porque ele fica metade do tamanho. Então, olha, voltando aqui no papel, eu clico aqui em pavimento térreo e arrasto ele para cá. Olha, e ele, quando eu clico, isso aqui é o espaço que ele está ocupando. Na verdade, se eu clicar aqui, eu posso clicar aqui nessa linha e puxar aqui para diminuir ela, e eu também posso arrastar aqui para fazer ela ficar numa posição que me agrade mais. Olha, tá vendo? Então isso aqui é o que a gente geralmente manda, né? Assim, o que a gente faz. O que eu queria explicar aqui? Olha, eu vou voltar aqui, eu vou abrir o superior, tá? Eu vou digitar VV ou VG, clico aqui no cadeirinho importar, desmarco casa, dou OK. Então, olha, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que esse quadrado tá grandão? Se eu desligar ele, voltar aqui nisso e puxar o superior para cá, olha, ele vem com aquele quadrado todo e ele ocupa todo esse espaço aqui. Por isso que eu vou deletar ele, por isso que a gente arruma isso aqui, olha, para ele poder caber melhor lá no formato. Ó. Eu vou diminuir ele aqui de maneira que ele não ocupe tanto espaço. Olha. Aí eu desligo aqui para esse retângulo sumir e aí eu volto aqui no formato e vou arrastar. Olha, agora ele vem num tamanho bem menor do que ele estava ocupando antes. Eu posso diminuir isso aqui e depois colocar aqui o título onde eu achar que fique mais oportuno. Uma outra coisa, se eu quero que ele fique alinhado, olha, eu vou arrastando aqui. Quando ele alinhar, essa linha aparece, olha. Aí eu posso soltar porque ele está exatamente alinhado com esse outro projeto. Se eu não quiser que ele alinhe, eu ponho onde eu quiser, não tem problema nenhum. Tá? Aqui no planta eu vou renomear também e vou colocar Pave Superior. E eu vou renomear todos, né, de acordo. Olha, vou aumentar aqui, pronto. Só que a gente não faz o desenho na 1/100. A prefeitura geralmente exige que a gente entregue isso
para 1:50. Então eu vou clicar aqui, ó, e excluir esse desenho. Agora nós vamos inserir uma folha nova. Eu clico aqui então em folhas com o botão direito, nova folha, e vou escolher A0, porque é o tamanho que vai caber o formato, e dou o OK. Pronto, o tamanho A0 apareceu aqui. Eu venho aqui no térreo, eu clico aqui, coloco aqui no 1:50, venho no superior também 1:50, e aqui, olha, ela está número 2, porque a gente já teve a número 1, né? Então ele coloca em ordem. Eu vou colocar 01. Então aqui, daqui para frente, qualquer outra folha, ela vai seguir a sequência. Eu clico aqui no pavimento terra, trago para cá, olha, e coloco aqui em algum lugar. Eu também tenho o que? A planta de cobertura. Vou abrir ela aqui. Eu vou digitar VV ou VG, clico aqui, desligo a casa, fica só isso aqui. Eu vou colocar aqui em linha oculta, já está. Eu vou tirar a subjacência que eu tinha colocado, nenhum, e vou editar aqui a faixa de vista para colocar 2,3 também, ela fica do mesmo tamanho. Então aqui agora, olha, eu estou vendo o telhado. Essas duas aqui, olha, eu posso clicar nas duas, clico com o direito e ocultar na vista elementos. Ela está ali ainda. Isso aqui eu vou deletar, que isso aqui não me interessa mais não. E aqui, olha, no telhado eu tenho que ajustar ele. Ele, na verdade, ele pode ficar na escala 1:100 mesmo, porque ele fica menor. E eu vou clicar aqui em anotar e clicar aqui em inclinação. Olha, esse telhado aqui tem uma de 35 e esse de cá tem uma de 10. Eu posso aqui em anotar também, clicar aqui em texto e escrever aqui telha, opa, não tá tudo isso. Telha colonial, depois eu clico aqui de novo e escrevo telha fibrocimento. Pronto. Então tá. Só que geralmente, se você quiser diminuir aqui, olha, é só você clicar aqui na setinha, você consegue diminuir o tamanho da seta e inclusive mover ela, e quando alinhar ele avisa também, geralmente ele avisa, né? Não avisou ali não, mas tudo bem. A gente pode também, olha, aqui, clicar em texto, eu vou clicar nesse aqui, olha, e aqui eu vou clicar nessa pontinha, clico aqui e vou digitar calha e dou OK. Eu vou clicar do lado de cá também e dou o OK, eu clico fora. Então ele faz ali ele escreve. Se eu não gostar desse tipo, eu posso vir aqui, olha, eu posso aqui editar seta, olha, seta 30 graus, eu clico aqui, eu vou por seta preenchida de 15, OK, aí ele muda para essa setinha que eu acho mais bonitinho, tá? Porque ela inclusive fica parecendo mais com essa aqui. E agora, se eu quero colocar aquelas listas, eu venho aqui em anotar também, região, opa, peraí, desculpa, vou cancelar aqui, ó. Clico aqui em região preenchida, é só para vocês verem, e eu vou escolher aqui, ó, ele estava sólido, eu vou colocar horizontal, para ficar com linhas horizontais. Clico aqui no retângulo, clico aqui e não pego a calha, clico só até aqui no início da calha e dou o OK. Olha, quando eu clico aqui fora, tá vendo? Ela evita tudo que foi escrito. Aí eu venho aqui em região, agora é só clicar mesmo, não pego a calha. Opa, vou pegar o retângulo que é mais fácil. Clico ali, clico aqui e dou o OK. Olha, então a gente está com isso aqui. Então arrumei aqui a planta de cobertura. Ela está, né, 1:100. Se eu quiser cotar, eu vou digitar DI
e vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui. E eu vou colocar aqui fora. Eu vou clicar aqui também, aqui, 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 aqui e aqui, ó, e clico fora. Eu vou dar uma clicada só nessa parte maior e depois nessa parte externa aqui. Então eu tenho as dimensões aqui do telhado, tá? Eu vou voltar aqui no pavimento térreo. Para a gente cotar, a gente precisa cotar tudo, né? DI, eu vou clicar aqui, aqui, depois eu clico aqui no início da casa, na parede, nessa, 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 só aqui fora e aqui no início e no fim. Eu vou trazer aqui para fora. Eu posso fazer uma segunda linha de cota daqui até aqui, só com a dimensão interna inteira da casa. Ele dá uma travadinha aqui, ó. E depois eu faço uma terceira linha, que é a cota total do terreno. E vou fazer uma aqui na horizontal também, ó. Clico ali na largura das paredes e coloco aqui fora. Depois eu vou clicar, fazer essa aqui, ó, que é só a largura total da edificação, e depois uma que é a largura, opa, fiz errado, do terreno. Pronto, olha, ela tá ali. Se isso aqui estiver incomodando, você pode arrastar aqui, ó, não tem problema não. E se o número também ficar numa posição esquisita, você pode puxar ele, ó. Olha, igual tá aqui, ó. Você pode puxar por essa linha, por essa bolinha aqui, ó. Você puxa e alinha, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu fiz poucas cotas aqui, isso é só para mostrar mesmo como é que ela é feita, tá? E a mesma coisa você faz no pavimento superior. A gente tem então, olha, cortes, eles estão aqui, ó. O corte 2, que é mais ou menos isso aqui, o corte 3 e o corte 4. Olha, isso aqui é aquela linha que aparece, então a gente pode só desmarcar ela aqui. Eu vou só encurtar ela aqui um pouquinho, encurtar aqui lá na altura também. E aqui, olha, eu vou puxar um pouquinho para a esquerda. Não, então eu vou clicar numa desses níveis e puxar ele para a direita para ele não tampar. Ah, outra coisa, no corte não precisa de nível, então eu vou selecionar eles todos, eu vou digitar EH para eles sumirem. Então eu vou diminuir aqui e vou fechar isso aqui. Então esse corte aqui ele já está menor. Tá vendo isso aqui? Olha, é aquela linha. Eu vou digitar VV, categorias importadas e desmarcar isso aqui, ó. Pronto, olha, ele some aqui. Desse aqui é a mesma coisa, VV, categorias importadas, desmarcar o casa, ok. E aqui, olha, eu posso selecionar um deles, clicar com direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, né? Ele selecionou todos os níveis e eu digito EH. Então ele some. E eu posso tentar ajustar aqui mais um pouquinho, olha. Diminuir aqui. Se bem que eu quero. Aqui na frente eu gosto que apareça um pouquinho da calçada e até da rua. E diminuir isso aqui, ó. O corte também, ó. Eu vou dar o EH neles. Eles estão lá. Eles só estão ocultados nessa vista. E desmarco aquele lá. Então esse aqui eu já ajustei. Agora eu vou ajustar esse aqui, ó. Seleciono isso aqui, EH, eu vou abrir isso aqui de novo só para tentar ajustar, mas não precisa, já está ótimo, e fecho. E agora então eu vou, aonde que está minha folha? Está aqui, eu já cliquei nessa, olha, eu já inseri a planta, beleza. Tá vendo que tudo que foi modificado apareceu ali, né?
Agora eu clico aqui, eu vou puxar essa linha para ela ficar menorzinha aqui, ó, ficar ali. Agora eu vou puxar aqui, qual o corte? Deixa eu ver, esse aqui, ó, o corte 4, que é o longitudinal. Então, eu vou voltar aqui para a prancha, o corte 4 eu puxo para cá e coloco aqui, olha, ele veio para cá. Eu também ajusto aqui o comprimento disso aqui. Que mais que eu posso fazer? Bom, eu posso clicar aqui, ó, na fachada sul. Aqui que é a fachada. Na fachada a gente mostra os níveis, né? Então eu vou mostrar isso aqui, ó. A gente não mostra nada abaixo do piso. Então eu vou deixar aqui. Eu vou abaixar aqui um pouquinho também. Esse aqui eu vou diminuir. E esse aqui também vou diminuir para cá. Esses aqui, eu vou clicar aqui, puxo aqui, ó, para esticar para cá, para o nome não ficar encostando ali. E vou desligar aqui, ó. Eu vou digitar VV, categorias importar, já está desmarcado, beleza. Então, a fachada, eu vou renomear, chamar ela de fachada toda com letra maiúscula. Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui e colocar o desenho da fachada aqui. Ela está na escala 1:100. Olha, se eu estou com preguiça de ir lá, eu posso clicar aqui 2 vezes, aí é como se eu estivesse lá. Aí eu mudo e clico aqui 2 vezes. Então, olha, eu consigo ajustar esse desenho para ele ficar no tamanho que eu quero. Uma outra coisa que a gente pode fazer é aqui em tabela, olha, quantidade de esquadrias de janela e quantidade de portas. Olha, a gente pode trazer essa tabela. Ele já conta, já coloca os tipos, tudo aqui, ó. Tá? Então isso aqui é uma mão na roda também, né? Geralmente essas informações elas ficam aqui, ó, em cima do carimbo, tá? Mas então a gente pode alinhar também por aqui, ó. Beleza? Então, se encheu aqui não cabe mais, você pode vir aqui em folha, nova folha, aí você pode escolher um A1. Olha, ela já colocou o número 2. E aí você pode colocar a planta superior aqui, porque ela não pega o terreno todo, então ela acaba cabendo aqui, né? Vamos dizer assim. E aí eu tenho o corte. A gente pôs foi o corte 4, então a gente pode arrastar o corte 3. Ele também está na escala errada. Eu clico 2 vezes, venho aqui, coloco na escala 1:50 e clico 2 vezes fora. Aí eu ajusto. E eu tenho, vamos ver aqui o corte 2, ele também está na escala errada. Vou pôr aqui no 1:50. E aí, opa, nessa aqui. Aí o corte 2 eu trago ele para cá, eu clico aqui, olha. Isso aqui, ó, essas linhas de corte aqui, elas não precisam aparecer, então eu posso clicar 2 vezes, clico nela e dou o EH. Clico 2 vezes fora, clico aqui, seleciono essa cota, EH, clico 2 vezes fora. Então elas somem, né? Eu posso também ajustar aqui, igual essa aqui também, eu vou levantar um pouquinho. E clico fora. Aqui você também pode colocar o endereço, o nome do proprietário, de quem fez, a data, essas informações aqui. Tá? É só clicar e ajustar. Então, gente, é assim que a gente ajusta. Está faltando, obviamente, cotas, né? Cotas aqui no corte. Mas a gente, então, olha, tem 2 pranchas, uma A0 e uma A1, com as informações do projeto. Joia? Então, pessoal, muito obrigado.